Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com o professor Zhang, que é muito renomado, não apenas por suas conquistas acadêmicas, mas também por seus canais muito populares. E eu vou deixar os links claro. Agora, você desenvolve modelos para prever desenvolvimentos geopolíticos, e eles são bastante fascinantes, porque conseguem incluir muitas variáveis para lidar com a complexidade. Então, achei que um bom ponto de partida seria um tema que muitas pessoas estão observando agora. Quero dizer, se você entrar em qualquer plataforma de mídia social, todo mundo está comparando o que está acontecendo no Ocidente com a queda do Império Romano. Mas isso levanta a questão. Considerando que você consegue reunir todas essas variáveis diferentes, o que você vê como os fatores que fazem as civilizações ascenderem, declinarem e eventualmente colapsarem? Certo. Então, na minha análise da história mundial, vejo que quando as civilizações ascendem, há três fatores em jogo. O primeiro é a energia. Esse tipo de ímpeto que as pessoas têm para se erguer e conquistar seu lugar no mundo. Esse é o número 1, energia. O segundo é a abertura. Quão dispostas as pessoas estão a aprender com os outros? Quão dispostas estão a refletir sobre seus erros e melhorar a partir deles? Quão abertas elas são? Esse é o número 2. O terceiro é a coesão. Você se identifica como um povo, capaz de trabalhar em conjunto e se coordenar para alcançar objetivos maiores. Se você observar todos os grandes impérios, verá que todos começaram como tribos fronteiriças, que por meio de energia, abertura e coesão, conseguiram dominar sua parte do mundo. Isso inclui os atenienses, os persas, os macedônios, os romanos, os americanos e os britânicos. E hoje eu diria que o novo império que está surgindo no cenário mundial é a Pax Judaica, Israel. Entre os israelenses vemos energia, abertura e coesão. E como você avalia dentro desse contexto o que está acontecendo com o Ocidente político, os Estados Unidos e a Europa? Porque seja qual for a variável analisada, política, economia ou coesão social, parece haver muito pessimismo e talvez com razão. Então, em que direção você vê o mundo ocidental caminhando agora? Sim. Então, de acordo com esse modelo, o mundo ocidental, especialmente o Império Anglo-Americano, está em rápido declínio. Veja a questão da energia, como a disposição das pessoas para trabalhar duro. Quero dizer, a realidade é que há esses jovens no Ocidente que querem ser influenciadores de mídia social e esperam ganhar $600 mil por ano fazendo isso. E isso é completamente absurdo. Trump fala muito sobre trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Mas quem vai trabalhar nesses empregos operários? Quem vai querer trabalhar em fábricas por 40 ou 50 anos? A resposta é: não muitos jovens. A realidade é que os jovens de hoje em dia preferem apenas assistir Netflix. Eles preferem apenas jogar videogames, preferem passar o tempo nas redes sociais, realmente não querem investir seu tempo e energia na criação de uma grande sociedade. Então, em termos de energia, o Ocidente está definitivamente em declínio. Quanto à abertura, vemos muitas restrições à liberdade de expressão, especialmente nas universidades. Há o DEI, e agora há uma repressão ao discurso que defende os direitos palestinos ou critica o que está acontecendo na Palestina. Basicamente, durante os lockdowns da Covid, também houve uma enorme restrição à liberdade de expressão. Portanto, em termos de abertura, vemos um declínio massivo no mundo ocidental, e isso eu acho muito problemático. E o terceiro fator é a coesão, certo? Então, todos concordariam que o maior problema nos Estados Unidos é a polarização política, em que a esquerda e a direita se odeiam. Hoje em dia, pesquisas mostram que se você é democrata, pode até se recusar a se casar com um republicano, independentemente de atração ou salário. É como se dissesse, se você está do outro lado político, simplesmente não vou me envolver com você. Assim, em termos de coesão,
Os Estados Unidos estão divididos de forma bastante equilibrada entre esquerda e direita. E isso está acontecendo em todo o mundo ocidental, especialmente com o aumento da imigração. Infelizmente, todos os sinais históricos apontam para um declínio rápido nos próximos 5 a 10 anos. É um desenvolvimento interessante. O surgimento de identidades políticas nos Estados Unidos e, em grande medida, também na Europa. Toda a ideia do Estado-nação apela a certos instintos da natureza humana. Isto é, nós nos dividimos em grupos internos e externos, e o grupo interno se torna bastante distinto. Assim como queremos reproduzir a família, temos o instinto de reproduzir a nação. Mas quando o grupo externo passa a ser formado por pessoas dentro da sua própria nação, e é assim que elas falam umas das outras, você disse ódio, certo? Acho que você disse ódio. Bem, eles realmente veem a oposição política não apenas como pessoas com opiniões diferentes ou caminhos distintos para o futuro, mas como uma ameaça aos ideais e à própria nação. E, novamente, são ambos os lados que usam essa retórica. Então isso é bastante assustador, em termos da capacidade de permanecer juntos em um mesmo país, se esse é o sentimento que as pessoas têm em relação à oposição política. Mas até que ponto estamos condenados, afinal? Quero dizer, nós que vivemos no mundo ocidental, porque há uma grande diferença, imagino, entre passar por períodos de ascensão e declínio e realmente entrar em colapso. Quando é que isso acontece? Sim, esse é um ótimo ponto. A coesão social é um grande problema no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos. Então a pergunta é, por que isso está acontecendo? Por que há tanta polarização social e política? Para isso, vamos analisar 3 teorias, certo? A primeira é a de Peter Turchin, que propôs a ideia de superprodução de elites. Ele estudou as guerras civis romanas, a Revolução Francesa, analisou todos esses períodos de turbulência política e identificou a superprodução de elites como o principal fator que leva a guerras civis. O raciocínio dele é que o mundo não está dividido entre ricos e pobres. Está dividido entre aqueles que têm muito e aqueles que têm algo, mas querem mais. Entre a alta nobreza e a baixa nobreza. O problema é que à medida que a sociedade se torna mais rica, há mais elites, mas apenas um número limitado de posições de poder. Então essas elites competem entre si por essas posições limitadas. Pode-se argumentar que é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora, onde há oligarcas alinhados aos republicanos, representados por figuras da tecnologia como Peter Thiel e Elon Musk, versus a elite financeira, que é representada pelo Partido Democrata. Quase dá para ver o segundo governo Trump como uma espécie de guerra civil entre esses diferentes oligarcas na América. Essa é, portanto, a primeira teoria. A segunda teoria que temos vem de Thomas Piketty, que escreveu um ótimo livro chamado Capital, no século XXI. Tenho certeza de que você já leu e de que seus espectadores também. Mas ele propôs a ideia de que, com o tempo, o capitalismo leva naturalmente a uma economia rentista, em que se você apenas se envolve em especulação, ganha mais dinheiro do que se realmente se engajasse em trabalho produtivo. Então, se você investir seu dinheiro no mercado de ações, pode ter um retorno de cerca de 5%. Se abrir um restaurante ou iniciar uma fábrica, pode ter um retorno de cerca de 2%. Assim, todos acabam colocando seu dinheiro em capital especulativo. E isso leva à superfinanciarização da sociedade. Eventualmente, isso leva ao colapso financeiro, porque ninguém está produzindo riqueza real. E o terceiro teórico é Oswald Spengler, que argumentou que todas as civilizações são orgânicas e têm ciclos de vida. Ou seja, nascem, crescem, amadurecem e depois morrem. É apenas um ciclo natural da vida. Não há nada que você possa fazer a respeito. Então, se você observar essas 3 teorias e aplicar suas estruturas aos Estados Unidos, o país está realmente em apuros. E não apenas os Estados Unidos, mas o mundo ocidental.
Porque como lidar com a superprodução das elites? Bem, a única maneira de lidar com isso é por meio de revolução ou guerra civil, através de uma destruição social cataclísmica, em que a maior parte da elite é eliminada, permitindo que a sociedade se reinicie. Então, Peter Turchin nos diz que estamos perdidos. Depois você olha para Thomas Piketty e vê a monopolização e consolidação do capital nos Estados Unidos, onde agora apenas algumas empresas respondem por cerca de 1/3 da riqueza do mercado de ações, certo? Assim, você tem as 7 magníficas, que representam aproximadamente 1/3 do valor do índice de ações Standard & Poor's. Isso é muito problemático, porque, como monopólios, eles não precisam criar valor. Tudo o que precisam fazer é manter sua posição. E é por isso que vemos essa bolha de inteligência artificial acontecendo nos Estados Unidos, o que é muito perigoso e precário para a economia americana, porque todo esse dinheiro está sendo investido em centros de dados que produzem um produto, a IA, que não traz nenhum benefício social real e pode ameaçar destruir milhões de empregos. E além disso, Spengler nos diz que as sociedades morrem, assim como as pessoas. E talvez, para o bem da humanidade, isso seja algo muito bom. Então, se você observar essas 3 teorias, é muito difícil encontrar uma saída para o declínio social que o mundo ocidental enfrenta neste momento. Sim, bem, Thomas Piketty, em seu livro O Capital, argumentou que os Estados Unidos tinham uma estrutura mais favorável ao desenvolvimento da democracia. Porque, ao contrário da Europa, onde havia muita riqueza antiga, os Estados não tinham a mesma concentração de poder econômico. Claro que se avançarmos até a era atual, isso obviamente já não é mais o caso. Esse também foi um argumento feito por Alexis de Tocqueville, aliás. Mas agora, é claro, o mundo é muito diferente. Temos essa concentração de riqueza que traz suas consequências. Em que medida você vê os problemas de hoje como uma extensão da crise financeira global? Porque se você se lembra, lá em 2008 e 2009, havia muitas preocupações de que o modelo econômico liderado pelos Estados Unidos tivesse se esgotado. Os estadunidenses haviam tomado empréstimos demais, gastado demais e parte da energia havia se perdido. Essencialmente, dinheiro barato em excesso. Mas a solução acabou sendo tomar mais empréstimos e gastar mais, inflando na prática algumas bolhas de ativos. A maioria das pessoas reconheceu, naquela época, que isso era apenas empurrar o problema com a barriga. É aí que estamos agora. O dinheiro barato sendo empurrado adiante. Porque eu me lembro que em 2009, a dívida era de cerca de 9 trilhões de dólares. Agora já chega a 38 trilhões. Vai ser muito mais difícil agora. E eles não podem usar os mesmos instrumentos. Como você enxerga essa questão do dinheiro barato? Sim, então, sabe, acho que você levanta um bom ponto sobre a grande crise financeira de 2008-2009, que realmente marcou um ponto de virada na história americana, e pode-se argumentar também na história ocidental. A crise financeira de 2008 foi o culminar de tendências muito preocupantes que vinham se desenvolvendo desde a era neoliberal de Reagan. A primeira tendência foi a mudança da manufatura para a financiarização da economia. Antes de Reagan, a maior parte da economia era voltada para a manufatura, produzindo riqueza real para exportação ao redor do mundo. Mas com a ascensão da Reaganomics, houve uma mudança em direção à financiarização, em que os Estados Unidos começaram a absorver todo esse dinheiro fácil vindo de todo o mundo e transformá-lo em instrumentos financeiros arriscados, como derivativos e CDOs. Então, os CDOs causaram a grande crise financeira de 2008. Essa é a primeira tendência. A segunda tendência é a desregulamentação do setor financeiro. A revogação da lei Glass-Steagall, que mantinha separados o banco de varejo e o banco de investimento. Isso levou a uma enorme consolidação no setor financeiro, e esses bancos se tornaram grandes demais para quebrar. A terceira grande tendência é basicamente a captura da elite em Washington, D.C. Você deve se lembrar que,
Nos anos 90, antes de Bill Clinton, o Partido Democrata era o partido da classe trabalhadora. Eles se opunham ao NAFTA, se opunham ao status de nação mais favorecida para a China. Esse era o Partido Democrata nos anos 80. E olhando para trás, acho que ninguém realmente se lembra de como era o Partido Democrata nos anos 80. Mas agora o Partido Democrata é realmente o partido da classe de gestão profissional, especialmente do setor financeiro. Então há uma captura da elite em Washington, D.C. E 2008 foi um ponto de virada, porque lembre-se, Obama concorreu com o slogan de esperança e mudança. O que ele prometeu foi basicamente reverter todas essas tendências que estavam criando essa elite parasitária na América. Mas é claro, quando ele assumiu o cargo, nomeou Larry Summers. E, você sabe, Larry Summers e sua equipe eram as mesmas pessoas que criaram a grande crise financeira em primeiro lugar, para resolver o problema. E o que eles fizeram foi permitir muita flexibilização. Basicamente, salvaram todos os seus amigos de Wall Street e prejudicaram o povo americano. Sabe, a maioria das pessoas não entende isso, mas Obama foi o primeiro presidente negro. Ainda assim, a taxa de propriedade de imóveis entre afro-americanos caiu mais rapidamente durante o governo dele do que em qualquer outro momento da história dos Estados Unidos. Mais famílias negras perderam suas casas sob Obama do que sob qualquer outro presidente. Então, Obama acabou prejudicando a classe trabalhadora, especialmente a classe trabalhadora minoritária que mais tinha esperança em sua administração. Os anos de 2008 e 2009 marcaram um ponto de virada e, basicamente, o Partido Democrata foi cooptado pela elite financeira. Isso é algo que ainda continua acontecendo hoje. Infelizmente, não parece que o Partido Democrata consiga reverter essa tendência. Sim, essa transferência de riqueza da classe média para os ricos foi realmente extraordinária. Seria de se esperar, então, que houvesse uma revolta contra as elites como resultado disso. E quando falamos de populismo, termo que hoje é bastante demonizado, trata-se, na verdade, do povo apontando que as elites se tornaram excessivamente distantes do público. Mas isso parece uma crítica ou uma reação bastante natural a esse tipo de transferência de riqueza. Gosto que você volte à Grécia Antiga, porque uma preocupação central para pensadores como Platão ou Aristóteles era que a democracia pudesse se degradar em tirania. Quanto mais tempo um povo fosse livre, ou tivesse liberdade, mais começaria a desafiar todas as autoridades externas. O filho desafiaria o pai, o aluno desafiaria o professor. E parece que muito do nosso liberalismo atual alimenta isso, a ideia de rejeitar todas as autoridades. Mas isso também elimina todas as hierarquias. No entanto, temos hierarquias boas, benignas, o pai e o filho, o professor e o aluno, em que um deseja elevar o outro, idealmente, acima de si mesmo. Quero dizer, a maioria dos pais quer que seus filhos se saiam melhor do que eles. Essa é uma boa hierarquia. Mas parece que na sociedade estamos perdendo essas hierarquias benignas. Não todas, talvez isso seja um exagero, mas as hierarquias benignas estão em declínio, enquanto as mais cruéis ou extrativas, rentistas, exploratórias estão em ascensão. Como você vê esse desenvolvimento? Isso é o fim ou a morte da democracia e a ascensão da tirania? Ou como podemos prever como isso vai se desenrolar? Certo, então vamos olhar para Roma antiga, ok? Depois das 3 guerras púnicas, Roma era a senhora indiscutível do Mediterrâneo. Mas ela tinha essa máquina de guerra que continuava funcionando, iniciando guerras no exterior. Por quê? Porque toda a economia romana era baseada em travar guerras. O que acontecia era que a nobreza iniciava essas guerras para capturar escravos que trabalhariam em suas propriedades. Quando começavam essas guerras, eles recrutavam camponeses, e como esses camponeses não podiam mais trabalhar suas terras, precisavam contrair empréstimos usando a terra como garantia. E é claro, por azar, porque eram mortos na guerra, a família acabava perdendo a terra.
E então o que aconteceu foi que a nobreza consolidou todas essas terras e o campesinato se tornou uma classe de arrendatários. Eles foram forçados a ir para a cidade de Roma em busca de trabalho, e isso se tornou um elemento muito instável na sociedade romana, porque agora havia o surgimento do populismo. Os primeiros grandes reformadores foram os irmãos Graco, Tiberius Gracchus. Sua plataforma de reforma era a mais inofensiva, a mais razoável da história humana. Tudo que ele diz: pessoal, nossa classe camponesa não trabalhar suas fortalezas é pessoa, porque não há mais terras disponíveis para eles. They can't work the land anymore because there's no land for them. But we, the Roman state, have all this public land. Mas nós, o Estado romano, temos todas essas terras públicas que não estão sendo usadas. Então, por que não dar uma parte dessas terras aos camponeses que querem trabalhar duro e cultivar alimentos para suas famílias? Essa é a estratégia mais razoável do mundo, certo? O problema é que a nobreza tratava as terras públicas como se fossem privadas. Mesmo que apenas as utilizassem, ainda assim achavam que eram sua propriedade. Por isso, ficaram ofendidos com a proposta de Tibério Graco. E o que fizeram foi nas ruas de Roma espancá-lo até a morte. E não apenas a ele, também espancaram seu irmão até a morte. Esses são conhecidos como os irmãos Graco. Então quero dizer, eu entendo que o populismo soa mal, mas se você olhar para a história, veja como os antigos gregos tratavam sua classe camponesa, veja como os antigos romanos tratavam a deles. A elite se torna arrogante e completamente resistente a reformas. Na verdade, se você propuser qualquer reforma, eles o matarão. E isso abre espaço para aventureiros, demagogos que conseguem canalizar a raiva do povo e voltá-la contra a elite. E claro, em Roma isso levou à ascensão de Júlio César. Agora, o que permitiu a ascensão de Júlio César foi algo realmente simples. Ele tratava as pessoas com decência. Veja, ele foi para a Gália iniciar aquelas guerras, e em vez de ficar com todos os despojos para si, ele realmente os deu aos seus soldados. Isso criou uma lealdade tremenda entre eles, tanta que seu exército foi capaz de derrotar toda a República Romana e estabelecer Júlio César como ditador de Roma. É claro que isso acabaria levando ao seu assassinato, mas depois resultou na ascensão de Otávio César e na criação do Império Romano. Então, se a história nos ensina algo, é isto. O povo não quer se rebelar. O povo não quer se unir em torno de um demagogo. Mas a elite muitas vezes não dá escolha ao povo, porque é parasitária, arrogante e completamente indiferente ao sofrimento das pessoas. E isso é algo que estamos vendo em todo o mundo ocidental hoje, onde a elite vive em sua própria bolha. Eles não entendem o sofrimento das pessoas comuns. Veja, a realidade é que, nos Estados Unidos hoje, a maioria das pessoas não concarcariam uma emergência que custe $500. Se ficarem doentes e apreciarem ao hospital e dizem 500, não conseguem fazê-lo. Os preços dos alimentos estão disparando. Eles estão muito endividados. Quero dizer, se você é um americano comum, a vida é realmente difícil para você e você realmente não vê nenhuma saída possível. Veja 2016. Ok, viveríamos em um mundo diferente se em 2016 Bernie Sanders tivesse sido candidato democrata. E honestamente, se os democratas tivessem uma primária democrática justa como os republicanos tiveram, Bernie Sanders teria sido o candidato em 2016 e 2020. E ele teria vencido a presidência. Mas eles insistiram em manipular a primária e isso permitiu a ascensão de Trump. Então Trump não teria sido possível, Trump não seria viável, sem o fato de que os democratas são um partido muito corrupto, muito arrogante e muito desconectado da realidade. Bem, eu também costumo ver o populismo como uma reação a uma elite que se torna cada vez mais desconectada. Mas você tem razão ao dizer que os populistas nem sempre têm boas respostas. Quero dizer, eles captam o sentimento do público, respondem a essa frustração.
Mas eu queria perguntar sobre o Trump por esse motivo, porque especialmente na Europa, não há jornalista ou político que consiga entender por que os americanos votaram nele. Sinceramente, eu provavelmente teria votado nele se fosse americano, só para bagunçar o sistema, porque ele não era sustentável. As coisas estavam indo de mal a pior. Isso não significa que eu ache que as soluções dele sejam muito boas. Acho que as tarifas dele são uma bagunça, não funcionam bem. A ideia de tentar resolver tudo com soluções rápidas, pela força, e agora com cada vez mais guerra, acho que não é uma boa abordagem. Mas não entender o apelo dele, isso é bastante perigoso. Então, como você o vê daqui para frente? Se fosse fazer uma previsão sobre Trump, você acha que ele vai dissolver a democracia ou que realmente é capaz de responsabilizar as elites? Como você acha que será o caminho dele? Olha, em 2016 o mundo inteiro ficou chocado, perplexo, confuso, atônito, perturbado pelo fato de que ele conseguiu derrotar Hillary Clinton, que era uma política de carreira. Ela foi secretária de Estado, também primeira-dama, tinha uma enorme experiência política e, você sabe, uma equipe de milhares de políticos de carreira firmemente ao seu lado. Então, ela teria sido uma candidata e uma presidente muito eficaz se tivesse vencido. Mas os americanos não queriam isso, porque, como você disse, estavam cansados do sistema como ele era. Hillary Clinton teria sido apenas mais uma política corrupta que cuidava dos próprios amigos e prejudicava a classe média americana. E então, sabe, fizeram essas entrevistas com americanos comuns e perguntaram a eles, tipo, por que você votou no Trump, mesmo ele não sendo um político confiável nem experiente? E a resposta deles foi, porque eu queria afirmar minha autoridade, porque eu queria afirmar minha autonomia, porque eu queria que minha voz tivesse importância. Estou cansado de ser desprezado pela elite. É por isso. Sabe, essa elite de Washington, em Washington DC, em São Francisco, em Nova York, nem sabe que eu existo. E agora, ao eleger Trump, eles sabem que eu existo e que minha voz importa. Foi por isso que votaram nele. Depois, em 2020, as pessoas não queriam a divisão que Trump causou, então elegeram Biden. E a vida delas foi ficando cada vez pior. Então eles estão em uma situação em que, se votarem em quem deveriam votar, essa pessoa simplesmente ignora a situação deles. Essa pessoa não fará nada para melhorar suas condições de vida. Trump, por outro lado, é alguém que pode bagunçar o sistema, como você mencionou. Alguém capaz de romper com o status quo. E ele está fazendo isso agora com o Projeto 2025, certo? Mas as pessoas certamente não querem que as coisas continuem como estão. Então, elas estão votando por mudança, mesmo que isso possa levar ao caos, na esperança de que suas vidas possam melhorar um pouco. Vamos incendiar a casa atual, esperando que algo diferente ocupe seu lugar. Mas quero passar a pontos mais específicos, porque aqui na Europa estamos lutando agora. Bem, eu teria chamado isso de uma guerra por procuração contra a Rússia, mas está se tornando cada vez mais direta. Achei interessante você ter mencionado Spengler antes, no discurso civilizacional, porque ele costumava se referir aos russos como mais bárbaros e primitivos. Mas quando fazia isso, era no antigo que se descreveu, eles eram mais jovens, não desenvolviam, e eles escutaram e algo que benéfico para os recursos, para a Europa, e trico para wartime, escalagem e juventude. Mas não existe esse sentimento hoje. Claro, pode-se dizer que houve uma referência um tanto depreciativa a eles, mas ainda assim, dentro daquele quadro em que as civilizações assumem o ciclo de vida de um ser humano, os russos eram vistos como a parte jovem. Mas hoje, na guerra da Ucrânia, para onde você acha que isso está indo? Porque estou muito perplexo com as informações que surgem, parecem totalmente desconectadas da realidade. Por exemplo, nos anos 1990, durante toda aquela década, discutíamos os perigos de expandir a OTAN sem incluir a Rússia.
Agora tudo isso foi apagado da memória, como se nunca tivesse acontecido. Então, para onde você acha que essa guerra realmente está indo? Yeah, so I think for the past Sim. year, Então eu acho que no último ano, a guerra basicamente acabou. Se você observar as linhas de frente, se observar como os russos estão lutando essa guerra em comparação com os ucranianos, os soldados russos estão demonstrando energia, abertura e coesão. O que quero dizer com isso é que eles estão constantemente aprendendo com seus erros e se adaptando às circunstâncias. Os russos realmente dominaram a guerra conjunta para fins de reconhecimento. No início, eles estavam usando essas grandes unidades de batalhão contra os ucranianos e perceberam que podiam ser facilmente alvejados e atacados por drones. Então agora são 2 ou 3 soldados de reconhecimento de infantaria em motocicletas, e isso está destruindo as defesas ucranianas, porque as linhas de frente são enormes, e os ucranianos não conseguem responder a tanta energia e iniciativa entre os soldados russos. Se você conversar com esses soldados russos, se os entrevistar na linha de frente, eles dirão que isso é uma cruzada para salvar a civilização russa, uma cruzada para salvar a pátria, uma cruzada para destruir o anticristo, que eles acreditam ser a corrupção da civilização russa. Então eles são extremamente enérgicos, extremamente abertos, extremamente coesos. Então você vai conversar com soldados ucranianos. E é exatamente o oposto, certo? Agora eles estão arrastando esses homens de 50 anos das ruas da Ucrânia para lutar nessa guerra que é completamente sem sentido, sem esperança e perdida. As taxas de deserção entre os soldados ucranianos estão altíssimas, certo? Estamos falando de centenas de milhares de soldados que estão desertando. Então essa guerra está completamente perdida. E a razão pela qual os ucranianos não admitiram a derrota é que isso seria suicídio político para o regime em Kiev admitir a derrota, certo? Porque se Zelensky, depois de prometer nos últimos 4 anos que a Rússia é apenas um castelo de cartas que vai declinar e colapsar por causa das sanções no dia seguinte, bem, você vem dizendo isso há 4 anos. Você venceu a guerra nas redes sociais. Quero dizer, se você apenas observar as redes sociais, os ucranianos têm sido incríveis, certo? Você não pode dizer ao seu povo que a guerra está perdida. Você será assassinado. E independentemente do que aconteça, se admitir a derrota, haverá uma revolução na Ucrânia. Então os ucranianos estão presos onde estão. Eles têm que levar isso até o fim amargo. Agora os europeus estão patrocinando os ucranianos com a expectativa de que vencerão esta guerra. E veja, isso não é dito claramente na mídia, mas a OTAN está envolvida nesta guerra desde o início. Sim, é mão de obra ucraniana, soldados ucranianos na linha de frente, mas são armamentos da OTAN, alvos da OTAN, vigilância da OTAN, forças especiais da OTAN, comando e controle da OTAN e financiamento da OTAN. Tem sido tudo da OTAN. Então a OTAN também está, de certa forma, presa nesta guerra. É um tipo de falácia. É como se você fosse a um cassino e tivesse perdido $1 milhão. Você não pode simplesmente ir embora. Porque como vai contar à sua esposa que perdeu $1 milhão, certo? Então você fica preso onde está. A Ucrânia está presa. A OTAN está presa. E essa guerra só vai ser resolvida por uma solução militar. Eu sei que é um acordo de 20 pontos na mesa agora, mas não há como a Ucrânia dizer sim a ele. Não há como a OTAN dizer sim a ele. Então, acho que o que vai acontecer é que os russos vão marchar até Odessa. E uma vez que tomem Odessa, a guerra acaba, porque a Rússia terá alcançado todos os seus objetivos estratégicos. Nesse ponto, a OTAN terá implodido. Gosto da maneira como você usou a abertura como ponto de partida, porque muitas vezes no Ocidente acreditamos na ideia de que somos abertos por sermos uma democracia liberal, enquanto a Rússia é autoritária, portanto fechada. Mas parece que um dos nossos principais problemas na Europa é exatamente esse. Tornamo-nos fechados no sentido de nos recusarmos a ver a realidade como ela é.
Concordo que, geralmente, em uma guerra entre forças invasoras e defensoras, os defensores têm vantagem em termos de moral, porque estão protegendo sua pátria. Eles têm uma motivação maior em comparação com quem age apenas por oportunismo militar. Mas essa tem sido, de certa forma, a suposição no Ocidente, de que os ucranianos lutariam e os russos simplesmente fugiriam assim que percebessem a corrupção moral de seu governo, que estava apenas tentando tomar novos territórios. Mas tudo isso deixa a OTAN fora da equação. E se deixarmos a OTAN de fora, porque não podemos admitir que estamos envolvidos, de repente, isso enfraquece nossa capacidade de interpretar as motivações dos russos. Como você disse, eles realmente veem isso como uma guerra pela própria existência. E eu acrescentaria com boas razões. Mas, novamente, se todos tivermos que nos conformar com essa narrativa de que é apenas oportunismo, de que eles estão simplesmente famintos por mais território, de que isso está de alguma forma no DNA russo, então toda a nossa análise estará errada. Fico me perguntando se você vê a abertura como parte da fraqueza que temos, porque não se trata apenas de uma questão. Acho que uma grande crise que enfrentamos no Ocidente é uma crise da própria estratégia. Ou seja, não conseguimos mais nem interpretar ameaças. Ameaças envolvem avaliar intenções e capacidades. Mas quando você é obrigado a odiar seu oponente, como é possível interpretar suas intenções e capacidades de forma objetiva? Quero dizer, na Europa, você não pode nem discutir as preocupações de segurança dos seus oponentes, certo? Quero dizer, venha a este continente e tente explicar quais você acha que são as preocupações de segurança da China, do Irã ou da Rússia. Você seria crucificado. Sua carreira seria destruída. Iriam atrás de você. É incrível. Como é possível ter políticas sensatas se você não pode nem falar sobre seus oponentes de uma forma que os humanize? Olha, eu estudei em Yale, e isso foi no final dos anos 90. Yale College e a América naquela época era uma sociedade muito aberta e dinâmica, onde você podia criticar qualquer pessoa e qualquer coisa. E eu pensei comigo mesmo, sabe de uma coisa? Se uma sociedade é tão aberta assim, não há como ela entrar em declínio. Avançando para 2016, certo? Tivemos o Brexit, tivemos a eleição de Donald Trump. E nesse momento, se você faz parte da elite, é uma boa hora para refletir e perceber que o mundo não é o que você imagina. E reconhecer que há problemas sérios na sociedade que precisam ser enfrentados, especialmente a desigualdade de riqueza, a corrupção e o endividamento entre os mais pobres. Então agora é um bom momento para redefinir sua sociedade. Em vez disso, a elite escolheu se fechar, criar sua própria bolha e simplesmente ignorar todas as críticas. Isso piorou durante a Covid e eles se tornaram extremamente isolados. A elite ficou ainda mais isolada depois que os russos invadiram a Ucrânia, porque essa invasão foi uma mudança de paradigma para a elite ocidental. Eles não conseguiam imaginar que alguém pudesse desafiar o império, certo? Quer dizer, os russos supostamente eram esse posto de gasolina com armas nucleares. Um povo pobre, atrasado, bárbaro, sobrevivendo graças à generosidade ocidental. E sua elite era extremamente corrupta. Então, como eles poderiam ousar nos desafiar? Então, a invasão russa foi um grande choque para a elite. Quero dizer, realmente estourou a bolha deles. Mas então eles pensaram, sabe de uma coisa, vamos insistir ainda mais. Vamos continuar acreditando nas nossas ideias tolas, mesmo que não façam sentido algum, e vamos acreditar que a Ucrânia vai vencer essa guerra. Chegamos a um ponto em que, infelizmente, o maior problema no mundo ocidental é a arrogância, o isolamento e a mente fechada da elite. E a elite agora não tem absolutamente nenhuma visão estratégica. Eles não apenas se recusam a considerar as perspectivas estratégicas da Rússia, do Irã e da China, como você disse, mas também se recusam a admitir que podem ter culpa pelo que aconteceu, certo? Eles se recusam completamente a aceitar que a expansão da OTAN provocou os russos a entrarem nesta guerra, e não têm nenhum plano para seguir em frente.
Você pergunta a eles, tipo, bem, se a Ucrânia perder essa guerra, o que vocês vão fazer? E eles respondem, eles não vão perder essa guerra. Ok, mas o que acontece se os Estados Unidos obrigarem vocês a enviar tropas para a Ucrânia? Eles não têm a menor ideia do que fazer. Então, você tem essa elite ocidental que enfiou a cabeça na areia. Coletivamente, enterraram a cabeça e estão apenas rezando para que o céu não desabe sobre eles. Mas o céu vai desabar sobre eles. Sim, não. Bem, de novo, isso é uma daquelas coisas, nunca vi nada parecido. As pessoas falaram sobre propaganda durante a invasão do Iraque. Lembro-me bem disso. E isso aqui nem se compara. Quero dizer, essa cobertura da mídia sobre os russos enviando ondas de carne e tudo mais é fácil de desmentir, mas esse é o meu ponto. Se houvesse uma sociedade aberta onde fosse possível desmentir isso, seria uma coisa, mas mesmo se você olhar para toda a história do conflito, desde o golpe, é muito fácil encontrar evidências de que foi um golpe, que houve uma derrubada, e que nas primeiras 24 horas após o golpe, os Estados Unidos e outros começaram a tomar o controle das agências de inteligência, do governo e da economia da Ucrânia, para usá-la como uma ferramenta contra os russos. Mas mesmo quando você tem os fatos, que não podem ser contestados, percebi que chegamos a um outro nível agora. Agora dizem, então você está apoiando as narrativas russas. Então não se trata mais de ser verdade ou não. É que a história parece dar legitimidade aos russos e nos deslegitimar. Assim, apenas apresentá-la, mesmo que esteja correta, passa a ser uma questão de narrativa. Esse é o problema. Você deveria estar na trincheira conosco. E se não estiver, basta dizer ABC. É só isso que você vai fazer. Mesmo as sanções, isso também me deixou perplexo, porque desde 2014, esse tem sido meu principal foco de pesquisa. A Rússia diversificando sua economia, olhando para o leste, tornando-se mais à prova de sanções. Então eu disse imediatamente, assim que as sanções foram impostas, que elas nunca poderiam ter sucesso. A Rússia estava preparada para isso. Mas então dizem que você está minando a confiança nas sanções. É tudo um fenômeno socialmente construído. Se acreditarmos que as sanções funcionam, as pessoas as apoiarão e, eventualmente, a Rússia ficará exaurida. Então a realidade já não faz mais parte da discussão. Parece ser apenas uma batalha de narrativas. Olha, quero dizer, a realidade é que a elite ocidental não tem absolutamente nenhum plano para o futuro. Eles não têm absolutamente nenhuma imaginação, não são capazes de refletir ou inovar. Ok, então, sabe, eles impõem sanções à Rússia em 2020, porque impuseram sanções à Rússia em 2014. E sabe, o Trump assume o cargo, e nesse ponto todo mundo já sabe que as sanções não vão funcionar. Na verdade, a economia russa está indo muito bem. Então, sabe, a Rússia tem tantas maneiras de contornar essas sanções ocidentais. E o Trump basicamente disse ao Putin, se você não cooperar comigo, vou impor sanções contra você. Então chegamos a um ponto em que todo mundo ocidental vive em sua própria bolha, completamente distante da realidade. Outra questão que vai dividir a Europa Ocidental é a imigração. Sabe, quero dizer, sim, essa guerra na Ucrânia não está indo bem. Mas veja, essa questão da imigração, ela vai despedaçar a sociedade ocidental. Basta olhar o que está acontecendo na França, no Reino Unido. Quero dizer, há esses tumultos raciais acontecendo. E é preciso se perguntar por quanto tempo a sociedade ainda pode se manter unida agora que há tanta imigração, tanto conflito dentro desses estados-nação. Então, infelizmente, olhando para o futuro, acho que o que vai acontecer é que o mundo ocidental, especialmente a OTAN, vai se envolver mais na Ucrânia, e isso vai causar guerras civis dentro dessas sociedades. E eles não conseguem enxergar o que é óbvio para todo o resto. Bem, se mudarmos o foco para outra parte do mundo, porque estes são de fato tempos turbulentos, em grande parte devido ao esgotamento do Ocidente,
mas também a ascensão de novos centros de poder, a China, é claro, é um deles, e atualmente exala muita energia. Qualquer pessoa que vá até lá quase pode senti-la no ar. Mas por essa razão, estes são tempos turbulentos. Quero dizer, alguém poderia pensar que um confronto entre esses dois gigantes, China e Estados Unidos, poderia assumir diferentes formas. De fato, já é uma guerra econômica. Mas, se as coisas não estiverem indo bem para o lado americano, eles recorreriam a uma opção militar. Como você vê o desenrolar da rivalidade entre Taiwan e China? Sim, então eu tenho uma visão bem diferente sobre a rivalidade entre os Estados Unidos e a China em comparação com outros analistas, certo? Acredito que a Rússia e o Irã são potências revisionistas, no sentido de que foram isoladas, foram excluídas pela economia global controlada pelos Estados Unidos e seus aliados. Mas a China é muito mais uma potência de status quo, pois se beneficiou enormemente nos últimos 40 anos com a globalização, especialmente com o comércio com os Estados Unidos. Também se pode argumentar que as economias dos Estados Unidos e da China são codependentes, ou seja, a China utiliza seu excesso de mão de obra barata e exporta para os Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos dão dólares americanos à China. Então, o que está acontecendo é que a China está essencialmente apoiando ou sustentando o dólar americano, que todos sabem ser um esquema Ponzi. E os Estados Unidos, em contrapartida, estão transferindo tecnologia para a China, ajudando a se tornar mais rica e abrindo seu vasto mercado consumidor para produtos chineses, proporcionando assim oportunidades de emprego para milhões de chineses. Portanto, acredito que a China e os Estados Unidos acabarão alcançando uma reaproximação. E já estamos vendo isso, porque o presidente Xi e o presidente Trump se encontraram na Coreia do Sul e a reunião correu muito bem. Bem, segundo relatos, não foi uma grande reunião, mas Trump disse que foi muito boa. E devemos esperar mais encontros no próximo ano. Acho que o que vai acontecer é uma reaproximação entre a China e os Estados Unidos, porque eles se beneficiam mais trabalhando juntos do que lutando um contra o outro. Essas duas economias são basicamente interdependentes e entrelaçadas, certo? Porque, veja, os Estados Unidos vêm falando há 10 anos sobre trazer de volta sua manufatura. E isso não deu certo, porque a economia americana não consegue sustentar o custo dessa mudança. Todos esses projetos bilionários que foram enfatizados e destacados não tiveram bons resultados. Então a China é basicamente insubstituível em termos de fornecer manufatura barata para os Estados Unidos. Acho que a amizade entre os Estados Unidos e a China vai melhorar com o tempo. Bem, parece que grande parte da hostilidade dos Estados Unidos em relação à China se baseia na ideia de que eles não podem conviver lado a lado com uma China poderosa. Em outras palavras, parece que isso é algo que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, e não o próprio país. Eu não sei, tenho a impressão de que os Estados Unidos não conseguem realmente restaurar sua antiga hegemonia. Os anos 1990 não vão voltar. E acho que se houvesse discussões mais racionais nos Estados, e, na verdade, há cada vez mais vozes sugerindo isso, poderia ser encontrado um acordo com a China. Porque se os Estados Unidos aceitassem a China, não precisariam impedir sua ascensão. Os Estados Unidos poderiam, na verdade, se beneficiar por serem, digamos, um entre iguais em um sistema multipolar. Poderiam reduzir sua exposição externa e parar de desperdiçar tantos recursos. Ela pode colocar sua casa econômica em ordem, estabilizar a sociedade e a economia. Mas é claro, os estados nem sempre agem de forma racional quando estão em declínio. É geralmente daí que vem o meu pessimismo. Do ponto de vista racional, porém, alguém poderia pensar que os Estados Unidos, dado o contra-argumento da hegemonia, poderiam se estabilizar sob um sistema multipolar, que haveria algum espaço para isso. Mas minha última pergunta é novamente sobre os dois gigantes eurasianos. O grande fato que ninguém parecia prever era que China e Rússia encontrariam um terreno comum. De fato, suas economias são bastante complementares entre si. Diferentemente da relação entre a Europa e a Rússia,
Não há uma Ucrânia no meio que possa ser usada como pretexto para desacoplar a Europa. Devemos nos surpreender se essa parceria se mantiver ao longo do tempo? Yeah, I am not that Não estou tão otimista em relação ao relacionamento entre Rússia e China, porque acho que ainda existem algumas questões geopolíticas que precisam ser resolvidas. Um ponto de tensão que me vem à mente é o Cazaquistão. Desde a década de 1980, a China tem investido pesadamente lá, porque o Cazaquistão é um ponto crucial para a iniciativa do Cinturão e Rota. Basicamente, tudo precisa passar pelo Cazaquistão para chegar ao Oriente Médio e à Europa. it's invested heavily in Kazakhstan. And what's happened these past few years. E o que aconteceu nos últimos anos é que o Cazaquistão desenvolveu uma atitude muito mais pró-Rússia. Basicamente, houve uma troca de comando no Cazaquistão e o governo agora está se inclinando mais para o lado da Rússia. Meu ponto é que entendo que as pessoas veem o Irã, a Rússia e a China formando esse bloco eurasiático que poderia anular o poder naval americano. E se isso acontecesse, o continente eurasiático poderia prosperar. Mas precisamos lembrar que a geografia e a história são bastante persistentes. E Rússia, China e Irã têm longas histórias de conflito, longas histórias de tensões geográficas e geopolíticas. Então, não sei quão facilmente esses conflitos podem ser resolvidos. Sei que a China está fortemente envolvida na iniciativa do Cinturão e Rota, mas a Rússia tem seu corredor norte-sul e o Irã possui seus próprios programas de rotas comerciais. Então a questão é, se essas três nações se unissem e trabalhassem juntas, quem seria o líder? Qual moeda seria a moeda universal? E será que todas essas disputas territoriais que persistem há séculos poderiam ser resolvidas por meio de negociações? Acho que há questões geopolíticas sérias que precisam ser tratadas antes que essas nações possam trabalhar juntas pacificamente. Sim, porque o que se ouve com frequência da China e da Rússia é que eles não são apenas aliados. São mais do que aliados. Um aliado seria essencialmente o país A e o país B cooperando contra o país C. Em outras palavras, o argumento é que eles não dependem de um equilíbrio coletivo contra os Estados Unidos. Mas é justamente isso que eu estava me perguntando. Todos reconhecem que a tentativa dos Estados Unidos de impor sua primazia aproximou esses países. Se os Estados Unidos deixassem de lado suas aspirações de restaurar a hegemonia, eles não precisariam mais desse equilíbrio coletivo. Você acha que muitos dos problemas ou desafios entre chineses, russos e iranianos começariam a vir mais à tona se os fossem retirados da equação? Ok, então se eu fosse um estrategista geopolítico chinês, não sou, ok? Mas se eu estivesse no governo, eu diria que, objetivamente falando, provavelmente é melhor para a China que os Estados Unidos permaneçam no Sudeste Asiático do que se saíssem. A razão é a seguinte, vamos imaginar que os Estados Unidos saiam, certo? Bem, como o Japão reagiria? Como a Índia reagiria? Como a Rússia reagiria? Como a Coreia do Sul reagiria? Como a Coreia do Norte reagiria? Então, há esses diferentes atores geopolíticos na minha growth. E eu aumento a dificuldade em antecipar como eles se comportarão. Historicamente, o Japão foi muito agressivo porque é uma potência naval sem muita terra ou recursos. As pessoas nem sempre percebem isso, mas a grande potência naval do Sudeste Asiático não são os Estados Unidos, nem mesmo a China. É, na verdade, o Japão. Se retirássemos o poder aéreo da equação, a marinha japonesa seria a força naval dominante no Sudeste Asiático. E o motivo é que eles precisam ser. Lembre-se, o Japão é uma ilha isolada com pouquíssimos recursos, então precisa ser capaz de exercer hegemonia naval em todo o Sudeste Asiático. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham algo chamado Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Então o Japão é realmente uma potência marítima agressiva.
Depois você olha para a Coreia do Sul, que sempre teve essas animosidades históricas contra o Japão e contra a China, por ter sido colonizada por essas duas grandes potências. Veja o Vietnã, veja a Índia. Então, se eu fosse um analista geopolítico, eu pensaria, sabe de uma coisa, estou satisfeito com os Estados Unidos estando onde estão, porque pelo menos mantém o status quo. E eu fico satisfeito com o status quo, porque não preciso lidar com Japão, Coreia do Sul, Rússia e Índia. Estou dizendo isso como um analista geopolítico que trabalha na China. Não é que eu, quero dizer, só estou dizendo que prefiro que as coisas sejam muito mais previsíveis, muito mais estáveis, muito mais contínuas. E isso significa manter os Estados Unidos onde estão. Acho que esse é um excelente ponto. É preciso ter cuidado com o que se deseja. Se os Estados Unidos deixassem o leste asiático, há uma boa chance de o Japão ultrapassar o limite de desenvolver, por exemplo, armas nucleares, caso precisasse manter sua própria capacidade de dissuasão. E, de fato, basta olhar para a Europa. O governo Trump questionou seu interesse e prioridade em manter presença lá. E a resposta, bem, veja a Alemanha, que se ser um país pacífico, que havia aprendido com a Segunda Guerra Mundial. Agora está se tornando mais militarizado. Eles querem participar do compartilhamento nuclear. Querem ter o maior exército da Europa. Quero dizer, eles gostariam de estar na linha de frente no confronto com a Rússia. Isso nem se parece com a Alemanha de apenas 4 ou 5 anos atrás. Então, eu realmente acho que se os Estados Unidos se retirassem do leste asiático, as consequências talvez também não fossem favoráveis à China. Acho que esse é um ponto muito válido a se destacar. Mas antes de encerrarmos, não. Before we go though, do you have any final thoughts? Sim, então uma coisa que estou observando bem de perto, e acho que seus espectadores também podem se interessar, é a ascensão da Pax Judaica. O que estou acompanhando é como muitas nações acreditam que a Pax Judaica pode ser de seu interesse, e por isso estão promovendo sua ascensão. Os Estados Unidos promoverem a ascensão da Pax Judaica é algo compreensível. Mas se eu estivesse na Rússia, Israel seria um ótimo parceiro comercial, porque veja bem, eventualmente a Rússia vai vencer essa guerra na Ucrânia. Ela vai controlar o Donbass e, portanto, será capaz de controlar cerca de 1/3 dos carboidratos do mundo. Onde está o meu mercado? Meu mercado está na África. Meu mercado está no Oriente Médio. E assim Israel seria o ponto de entrada perfeito nesses mercados, certo? Então, se eu fosse a Rússia, acho que talvez a Pax Judaica funcionasse a meu favor. Se eu fosse a China, a Pax Judaica também funcionaria a meu favor, porque a Pax Judaica significaria que Israel assumiria o controle sobre a Síria, o Iraque, o Egito e possivelmente a Líbia. E dessa forma, Israel precisaria de muitos investimentos em infraestrutura, precisaria de muitos projetos de infraestrutura. Também precisaria gastar muito dinheiro em centros de dados, em inteligência artificial e criar esse enorme estado de vigilância para supervisionar o projeto do grande Israel da Pax Judaica. Então acho que a grande surpresa nos próximos 5 a 10 anos será a ascensão da Pax Judaica. E isso é algo que estou observando muito de perto neste momento. Mas não seria o contra-argumento que Israel começou a se exaurir ao sobrecarregar seu exército? A economia também foi prejudicada pela saída de muitos jovens. Isso está alimentando uma grande crise política agora. E sabe, parece que no cerne disso há um problema mais profundo. Todo o ethos do que Israel deveria representar está sendo questionado, se não minado. É claro que também se pode acrescentar que os vizinhos, as lideranças dos Estados Árabes e até a Turquia, agora enfrentam mais desafios para explicar por que não estão adotando uma postura mais hostil em relação a Israel. Dado que os Estados Unidos estão em relativo declínio como seu principal protetor, normalmente se ouve o argumento oposto, de que Israel está essencialmente acabado. How would you respond to that?
Certo. Como você responderia a isso? Acho que a nação de Israel e a Pax Judaica não são a mesma coisa. A nação de Israel é, em grande parte, um projeto sionista, enquanto a Pax Judaica seria um projeto de capital ou finanças transnacionais. Então, digamos que eu tenho $1 bilhão e precise investi-lo em algum lugar. Eu não quero investir nos Estados Unidos porque o país tem uma dívida de $38 trilhões. Está dividido e está à beira de uma guerra civil. Então seria meio tolo colocar $1 bilhão nos Estados Unidos. Onde eu coloco esse dinheiro? Bem, o único lugar onde posso colocá-lo e vê-lo crescer com o tempo é em Israel. E o motivo é que todo o Oriente Médio, veja a Líbia, o Iraque, a Síria, está destruído. Mas isso oferece uma oportunidade de crescimento, certo? Então, se eu sou o capital, só me interesso por crescimento e retorno sobre o investimento. E acho que toda pessoa rica pensa assim: se eu tenho $1 bilhão no banco, preciso colocar meu dinheiro em algum lugar. Eu o colocaria em Israel. E não só isso, eu trabalharia muito para garantir que Israel saísse vitorioso. E como você disse, talvez isso seja algo que os próprios israelenses não queiram. Mas muitas vezes a história é decidida por aqueles que têm poder e não pelo próprio povo. Bem, essa é uma perspectiva muito interessante. Eu não tinha olhado por esse ângulo. Então, antes de você ir, onde as pessoas podem te encontrar e acompanhar seu trabalho? Sim, eu tenho um canal no YouTube, Predictive History, onde publico minhas palestras sobre história. Então, basicamente, estou tentando analisar o que aconteceu antes e entender o que isso significa para o presente. Fiz muitas análises sobre a história do Oriente Médio e acredito que a Pax Judaica é o futuro. Acho que essa questão se tornará uma força dominante no Oriente Médio. Se você quiser entender meu raciocínio e minha análise, confira meu canal no YouTube, Predictive History, onde abordo a história do Oriente Médio. Também tem um Substack, também chamado Predictive History, onde você pode se inscrever. A maioria dos nossos cursos é gratuita, então se você se interessa pela minha análise geopolítica, eu recomendo fortemente. Obrigado. Sim, deveríamos ter dedicado mais tempo ao Oriente Médio, mas talvez da próxima vez. Muito obrigado. Certo. Tchau.